Salve, galera, seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? E aí, tudo bem? Tá bem? Bem, eu tava ontem. Tô E hoje, ótimo, tá bem? ótimo. É isso, cara. Feliz Muito da vida. bom, muito bom. Excelente. Olha só, pai, tô muito feliz, muito empolgado. Mais um programa. Esse programa vai ser mais rápido. Esse vai ser mais rápido. Tiro curto. Bora. Pergunta e resposta. Vamos lá. Você pergunta pra mim, eu pergunto pra você e a gente vai tocando Vamos ponto. lá. Beleza? Beleza. Vai mandar o salve? Salve. Pra quem? Eu quero mandar um salve pro meu amigo Wagner, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vagnão. Meu amigo Tércio, Martinha, as meninas lá do Rio Grande do Sul. Quero mandar também pro Rogério, lá em Aracaju. Gilberta Cristina, lá em Afogado. O Elber e a Alessandra, lá em Redenção. Nossos amigos, né? E tantos outros em tantos lugares. É isso. Eu quero mandar um salve, então, para a nossa nova frente da Rede Roxa, da Onda Roxa, a galera que tem mais de 27, 28 anos e os jovens casados que estão aí servindo a Deus. Um abraço, tamo junto, família. Nós vamos fazer juntos muitas coisas legais pro reino. É nóis, tamo junto. Pai, seguinte, perguntas e respostas. Coisa rápida, coisa que normalmente algumas pessoas gostariam de perguntar, perguntas já fizeram para mim e tudo mais. E se você quiser que a gente faça outro episódio, você está assistindo esse programa agora, você comenta aqui embaixo as suas perguntas ou manda no meu Instagram ou no Instagram do Pastor Domingos, a gente vai olhar, vai deixar salvo para o próximo respondendo a perguntas. Inclusive, a gente podia fazer um ao vivo, né? No dia. Sim, pode fazer um ao vivo, maneiro. Então, beleza, então. Primeira pergunta, logo de cara. Pastor Domingos, quanto tempo demora para preparar um sermão de domingo igual esses que você está pregando? Aí depende, né? Se você quer fazer uma mensagem no capricho, pesquisar as fontes com livros bons, comentários bons, e fazer uma mensagem expositiva, ou textual, ou até temática, você tem que tratar, o temático tratando de assuntos atuais. Se você quer fazer uma boa mensagem, eu digo que é quase impossível fazer uma boa mensagem com menos de 8 horas de pesquisa. É verdade. Eu não consigo escrever uma mensagem boa com menos de 8 horas. Então, achar que vai sentar lá e vai fazer alguma coisa, você vai fazer muito rasa, muito superficial. Você tem que ouvir, você tem que ler, você tem que buscar, você tem que pesquisar e tem que orar e meditar na palavra. E uma boa palavra, primeiramente, Deus tem que falar ao seu coração. Às vezes você até prepara, né? O último exemplo foi domingo, eu tinha preparado uma palavra, estava prontinha sobre a ressurreição. E quando chegou sábado à noite, eu não estava em paz. Então, o que eu fiz domingo? Abri a Bíblia e fui expondo 1 Coríntios 15, ponto a ponto. É claro que eu conheço o texto, é claro que eu tinha lido o texto, eu tinha lido algumas vezes, e fazendo uma exposição textual, 1 Coríntios 15. Então, pode acontecer isso também. Às vezes você gastou tanto tempo lá e não é que queimou pestana em vão, fica lá. E o Espírito Santo dá uma direção. Uma hora vai acontecer. Mas não se faz uma palavra boa, 8 horas no mínimo de trabalho e pesquisa. Na nossa realidade, não são 8 horas corrido, tá? É picado na semana. Sim. Vale 2, 3 horas. Uma palavra para domingo começa no domingo anterior. Sim. E às vezes a gente vai fazendo e você não consegue fazer assim. Não tem como. Se você fizer, vai ser superficial. É isso. Próxima pergunta. Vamos. Vamos lá ou não? Vamos, esquenta aí. Pastor Domingos, conta então uma experiência que você teve, assim, dessas do tipo, por exemplo, igual essa agora que você acabou de contar. Fui pregar num lugar, cheguei, estava tudo preparado, estava tudo programado na minha cabeça, chegou na hora, Deus mudou tudo. Fala aí uma dessas, assim, da hora para a galera entender como que funciona a dependência do Espírito. Mensagem, primeiramente, você depende de inspiração. Sem inspiração do Espírito Santo, não há mensagem genuína. Primeiro, a inspiração. Depois, revelação do Espírito. Inspiração e revelação andam juntos. Mas, às vezes, você tem até inspiração, mas não está andando debaixo de revelação. Eu penso que um bom pregador tem que estar andando debaixo de inspiração, revelação. E
Primeiro eu vejo que Deus se revela a nós, dá uma visão do que fazer e junto Ele dá uma revelação de como fazer. E acredito eu que a revelação é progressiva, ou seja, cada etapa da tua vida, cada dia que você vai andando com Deus. Eu já vou responder a pergunta, só vou tecer esse comentário. Sim. Quando Deus chamou Moisés, por exemplo, e mostrou a sarça ardente, Deus só pediu ele para ir ao Egito. E Deus não disse o que ia acontecer no Egito nos próximos dias, meses. Ele não disse o que ia acontecer depois. Ele não revelou os 40 anos para frente. Ele só disse, eu quero que você vá ao Egito. Eu quero que você tire de lá o meu povo. E ele deu um sinal ou dois a Moisés, com a mão e com o cajado. Nada mais. Sim. Nada mais. E agora, à medida que Moisés foi obedecendo, todo dia Deus dizia, Moisés, faça isso, levanta a mão para o céu, vai vir essa praga, faz isso. E aí ele ia obedecendo. E a cada dia que você vai obedecendo a Deus, vai vindo uma nova revelação. Por isso você vai ler mais de 110 vezes, só ali em Êxodo, Levítico e Números, e disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés. Cada vez que aparece essa frase, era uma revelação nova que Deus ia trazendo a Moisés, e Moisés se movia assim. Ou seja, cada dia Deus tinha uma palavra para Moisés levar para o povo. Às vezes a gente vai pregar em alguns lugares, ou aqui mesmo, e às vezes você preparou aquela palavra, o esboço está pronto, está tudo no iPad, está tudo certinho, mas chega lá, tem um mover diferente do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai se movendo, e à medida que ele começa a se mover, então o que acontece? Ele diz, o que você preparou aí está muito bom, é até legal, mas eu quero que você fale sobre isso. Então o Espírito Santo dá uma revelação e uma direção. O último dia que isso aconteceu foi terça-feira passada. Eu fui lá no Bambu pregar contra o meu amigo querido, pastor Jetro, que promove pastores do Bambu e a cada 3 meses está sendo maravilhoso lá. Os pastores vêm orar e ficam 3 dias lá orando e buscando a face do Senhor. E eu cheguei lá e o Luciano Subirá estava começando a falar, ele estava aí, e quando o Luciano estava falando, eu mudei completamente, porque eu vi que o vento estava soprando na outra direção. Uhum. Então, eu fui e preguei a palavra de acordo com aquilo que era o vento do Espírito que estava soprando. Você tem que estar atento. A Bíblia diz que quem é movido pelo Espírito é como o vento. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Se deixe mover pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que sabe o que a igreja precisa. O Espírito Santo é que sabe o que o povo está precisando. E o povo... Não, hoje se criou uma cultura que os pastores querem pregar para agradar a igreja, aquilo Sim. que enche o ego, aquilo que o cara sai dizendo, nossa, é exatamente o que eu queria ouvir. Mas o verdadeiro pregador não prega o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa ouvir da parte de Deus, porque o profeta é uma voz de Deus entre os homens. Glória a Deus, muito da hora mesmo. Uma pergunta que me fizeram recentemente no Ministério de Juventude. O rapaz vem sozinho para a igreja. Ele é o único convertido da sua casa. Como ele pode ganhar o restante da sua família para Jesus? Vivendo a fé na prática. Primeiramente, isso aconteceu comigo. Quando eu fui para a igreja, era só eu que ia para a igreja, aos 16 anos. E hoje minha família, basicamente minha família toda. Eu tenho um irmão ainda que ainda não está frequentando como deveria, ou 2, mas os outros todos estão na igreja, servindo ao Senhor, meus irmãos, meus sobrinhos. Todo mundo está lá frequentando ao Senhor. Porque quando a gente vai para a igreja, a família está observando, para ver se é para valer, na linguagem simples do interior, ou se é fogo de palha. Então, quando você permanece, e aí eu diria, você ganha permanecendo em Jesus, falando a verdade em amor, e não criticando ninguém, não criticando a fé deles. Não adianta você falar coisas erradas, confrontar, não vai ganhar ninguém. E para o confronto não é o ideal. Você tem que viver a palavra, falar a verdade em amor, demonstrar muito amor, muito cuidado, e você sempre ter um excelente testemunho. Um bom testemunho vale mais do que 10.000 palavras. Não que não precise necessariamente falar a palavra, né? Mas... É que eu falei, fale a verdade em amor. Sempre que você for pregar, pregue em amor. É porque sempre tem aquela história de
Prega o evangelho, se preciso for, use palavras. Eu não gosto dessa frase. A gente sempre precisa usar palavras para pregar o Eu evangelho. também não gosto porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu falei, pregue a palavra em amor. Top. Muito da hora, pai. Uma pergunta interessante. Eu tô com um sermão escrito, já. É exatamente o que você falou. Eu tô esperando o momento oportuno. Ele tá escrito já, mas é que eu tô tentando colocar um pouco mais de fogo nele e esperar o momento certo. Porque nós podemos confiar na Bíblia como palavra de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é viva. Eu vou contar uma história rápida, tá? Pode contar. É uma história verdadeira. Isso aconteceu no estado do Piauí, na região de Correntes do Piauí, né? Uma fazenda passou um missionário americano a cavalo. Isso é história do século, final do século XIX, começo do século XX, por aí. Numa fazenda chamada Brejo do Matreiro. E eu conheço uma pessoa que se converteu por causa desse movimento lá. Olha o que acontece. Esse missionário pregou a palavra naquela fazenda. Era uma fazenda de duas mulheres muito ricas, ou bem ricas para a cultura da época, agricultura e pecuária. O vaqueiro se converteu. O missionário ensinou o vaqueiro a cantar 2 hinos do cantor cristão antigo e deixou a Bíblia dele, deu uma Bíblia de presente para o vaqueiro. O vaqueiro sabia ler. O vaqueiro começou... Isso não é fábula, não. Isso não é fábula, não. Deu o nome da fazenda, Brejo do Matreiro, na região de Correntes, do Piauí, por ali. E entre Correntes e Picos, aí, essa região aí. E aí o que acontece? O vaqueiro começou a ler a Bíblia para os outros amigos. O vaqueiro só fazia uma coisa, chegava à noite, trabalhava o dia todo, chegava à noite ali antes de dormir, 7 da noite na fazenda, a gente dorme cedo, todo mundo trabalha muito. Ele lia a Bíblia e ele cantava um hino. E o hino que ele tinha aprendido, um deles era Deixa a luz do céu entrar. Só isso. E as pessoas foram vindo. Então ele passou a ler a Bíblia aos domingos de manhã. E todo domingo ele lia a Bíblia e cantava Deixa a luz do céu entrar. Só isso, um vaqueiro, simples. Vaqueiro é alguém que cuidava do gado da fazenda. Era um dos vaqueiros daquela fazenda. E foi vindo às dezenas, às centenas, e as pessoas foram vindo de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, de 20, de 30. Daqui a um pouco tinha 100 pessoas, tinha 200 pessoas. Enfim, chegou a 600 pessoas para ouvir o vaqueiro ler a Bíblia e cantar Deixa a luz do céu entrar. Sabe o que aconteceu? Os batistas ficaram sabendo, mandaram para lá um pastor, logo ele checou, todo mundo estava convertido de verdade, só ouvindo a Bíblia. E assim tem sido em muitas culturas. E naquele primeiro batismo eles já batizaram 250, depois batizaram mais de 500. E aquelas 500, mais de 500, 600 pessoas tinham se convertido, ouvindo o vaqueiro ler a Bíblia e cantar um hino. E sabe, eu conheço um pastor que hoje é um senhor de bastante idade, que é fruto desse mover, desse avivamento lá. Aqui é o pastor da primeira igreja batista de Londrina, chama Glênio Fonseca Paranaguá. E a família Paranaguá foi alcançada através desse movimento lá, que começou com um vaqueiro lendo a Bíblia. E assim, nós temos vários relatos de culturas, de tribos, que alguém começou a ler a Bíblia e todo mundo se converteu por causa da leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia transforma o ateu num crente parecido com Jesus. A Bíblia é poderosa, é eficaz, mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É isso. Na realidade, existem mais comprovações históricas de que a Bíblia é um livro confiável do que, por exemplo, da Ilíada de Homero ou de outras coisas, de outros documentos que o pessoal considera documentos históricos aí que estão sendo preservados pela humanidade. A gente pode falar um dia só sobre isso, mas só o poder transformador da Bíblia já é suficiente para você entender que a gente não está falando de palavras comuns, mas estamos falando de palavras sagradas. Pastor Domingos. Só um detalhe sobre isso. A Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo e o mais vendido de todo o mundo. Continua assim e vai continuar até Jesus voltar. Pastor Domingos, uma pergunta então sobre a Bíblia, uma pergunta teológica agora. Uma pessoa que foi salva, ela foi perdoada, certo? Sim. Nós temos aqui nosso amigo Vinícius, menino crente, menino bom, vai casar, ele foi salvo
redimido pelo sangue de Jesus, certo? Certo. Se Jesus não voltar, todos nós um dia iremos morrer aqui nessa terra. Sim. Se depois que tudo isso passar, depois que a gente for, né, morreu Lázaro, foi para o seio de Abraão, depois todo mundo for para o céu, para o seio de Abraão, porque mesmo nós sendo perdoados, ainda a gente vai passar pelo juízo? Eu não acredito que os salvos vão passar pelo juízo. Eu acredito que todos os salvos vão encarar o tribunal de Cristo. Eu acho um pouco diferente. 2 Coríntios 5:10, convém que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, onde cada um vai receber o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Para mim é isso daí. Ao meu ver, o que você está se referindo é Mateus 25, de 31 a 46, que fala que quando o Filho do Homem voltar com seus anjos e santos, ele vai reunir as nações diante dele, vai colocar as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda, ou seja, os salvos à sua direita, os perdidos à sua esquerda, e ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, estava nu, vocês não me vestiram, com fome não me alimentaram, na prisão vocês não foram me ver, e assim por diante. E eles vão perguntar: quando foi que isso aconteceu? Ele vai dizer: sempre que vocês deixarem de fazer um desses mais pequeninos, foi a mim que foi deixar de fazer. E ele vai dizer para o justo: bem-vindos, benditos do meu Pai. Vocês possuem por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E diz as mesmas coisas: tive fome, vocês me deram de comer, estava nu, me vestiram, enfermo me visitaram, estrangeiro me acolheram, e assim por diante. A mesma coisa. E o justo vai perguntar: quando foi que te vimos assim? E ele vai dizer: sempre que vocês fizeram um dos mais pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. E aí diz assim: irão estes para a vida eterna, mas os ímpios para o castigo e desprezo eterno. Sim. Isso é o lago de fogo. Ao meu ver, os salvos e os perdidos vão estar em pé diante do grande trono de Jesus, trono branco, de acordo com o Apocalipse 20. Mas estão ali para serem recebidos e para entrarem definitivamente no reino de Deus. Glória a Deus. Agora, os perdidos serão julgados definitivamente. Porque João 5:24 responde, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra mais em condenação, não entra mais em juízo, já passou da morte para a vida. O que está na nossa frente não é a morte, é a vida eterna. Glória a Deus. Vamos mais um texto, então? Vamos. Mais um texto que as pessoas consideram difícil? Vamos. A gente caminhar para o final? Vamos. Mateus 17. Logo depois que Jesus passa pela transfiguração, ali para aquele monte, no monte ali que aparece Moisés, Elias e tudo mais, ele desce. Aí no versículo 10, os discípulos lhe perguntaram: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que Cristo venha? Versículo 11, Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão o Filho do Homem sofrer. Versículo 13. Então, os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Veja bem, eu vi aqui, eu compreendo a interpretação desse texto. Eu só quero que você explique para a galera aqui, porque eu vi aqui, inclusive respondi recentemente a alguém do nosso ministério, porque eu já vi pessoas usando na rede social esse texto para falar sobre a reencarnação e para dizer que João Batista era uma espécie de reencarnação do profeta Elias, segundo esse texto, quando Jesus fala que Elias já veio. Esse texto é sobre reencarnação? Absolutamente não. Se alguém falar isso, é loucura. É heresia pura. Heresia pura. Quando a Bíblia fala que ele enviar o profeta Elias, ele está dizendo que João Batista veio debaixo da mesma unção e poder e autoridade profética que estava sobre Elias. A mesma unção profética, a mesma graça, o mesmo nível de unção, o mesmo nível de autoridade que estava sobre o grande profeta Elias, estava sobre João Batista. Esse texto
essa profecia já se cumpriu. Essa profecia, ela aparece lá em Malaquias, é o último versículo de Malaquias. Eu vou enviar o profeta Elias, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Isso já se cumpriu na pessoa de João Batista. E pregadores que pregar um negócio desse, misericórdia. Quem crê nisso, para falar em reencarnação, não existe reencarnação na Bíblia. Esse texto mesmo prova aí que não existe reencarnação. Exemplo, esse texto que você mencionou está em Mateus 17, de 1 a 7. Depois, eu li o 10 até o... Você foi do 10 ao 13. Mas, voltando um pouquinho, quando eles estão naquela noite com Jesus, estava lá Pedro, Tiago e João, e Jesus, numa vigília de noite toda, já que você falou de vigília, a noite toda a vigília, apenas 4, Jesus e mais 3, vem uma nuvem luminosa. O Pai desce ali. E onde Deus está é céu. E porque Deus estava ali, ele trouxe consigo 2 personagens do Velho Testamento. Ele trouxe Moisés e ele trouxe Elias. Sim. Agora, presta atenção no que está acontecendo. Aí é bem interessante. 2 coisas aí você vê. Primeiro, que o Moisés viveu há 1450 anos antes de Cristo. E quando ele está ali, não é outra pessoa, era Moisés. Pedro olha e fala, Moisés, ele diz até para Jesus, bom é estarmos aqui. Se quiser, eu vou fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Elias viveu há 800 anos antes de Cristo. Se você olhar Moisés há 1400 anos antes de Cristo, ele tinha morrido. E o Elias tinha sido arrebatado ao céu, transformado. E ele está... ali, quando ele olha, é Elias. Então, fica claro, mais claro que a luz, que não existe reencarnação. Era Moisés que tinha sido morto, que tinha morrido há 1400 anos antes de Cristo. E era Elias que tinha sido arrebatado há 800 anos antes de Cristo. Eles estavam ali, diante de Pedro, Tiago e João. É interessante olhar para isso. Então, e outra coisa que é bem interessante nisso daí, é que a gente precisa ver, é muito claro, Deus levanta ministérios debaixo daquela mesma unção, debaixo daquela mesma graça, daquele mesmo favor, porque Ele está suprindo a necessidade do seu povo. João Batista foi o último dos grandes profetas do Velho Testamento. A lei e os profetas duraram até João. Ele foi o último profeta e ele veio com a mesma unção do Espírito do Senhor que estava sobre Elias. Não existe reencarnação. Hebreus 9, verso 27, diz assim, aos homens está decretado, ordenado por Deus, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe reencarnação. Você só tem uma vida para viver e você precisa viver para Jesus. Pessoal, vocês gostaram desse formato? Se sim, deixa o like, comenta bastante e eu quero ver bastante perguntas aqui. Olha só, a gente precisou fazer esse episódio mais curto por questão de horário que nós estamos aqui hoje, mas presta muita atenção. Se você gostou desse formato, eu quero que você deixe a sua pergunta e fale, quero mais. E nós vamos pensar para um nome desse quadro, não sei, Pastor Domingos responde, respondendo a perguntas, alguma coisa desse tipo, beleza? Porque olha que interessante, o tanto de informação que você pegou hoje num episódio rápido aí de 30 e poucos minutos. Então, se você gostou, compartilha, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, comenta quero mais e deixa a sua pergunta para o próximo programa. E nós aqui, a gente vai assumir o compromisso de alinhar as nossas agendas para fazer um desse ao vivo no Culto Deep. Deus abençoe a vocês e até o próximo. Deus abençoe, tamo junto.